Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público, pessoal, aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Estamos dando continuidade às nossas aulas de princípios da Seguridade Social e do Direito Previdenciário brasileiro, pessoal. Nós vimos os dois primeiros e grandes princípios que nós temos dentro da Seguridade Social Nacional. E nós vamos dar continuidade a esses princípios. Pessoal, vamos tirar da cabeça aquela colocação que a gente tem, principalmente quem veio da faculdade de Direito, ou então que começou a trabalhar com esses concursos, com esses pré-concursos estranhos que nós temos aí, que desfiguram, que fazem pouco caso dos princípios constitucionais e dos princípios da Seguridade Social e do Direito Previdenciário. Todos os princípios são a base que nós temos da legislação nacional, pessoal. Então a gente não pode ignorá-los. Os princípios são quem falam como os tribunais vão interpretar, como o aplicador da norma vai fazer e como você, que é aí concurseiro, vai se monitorar, vai se guiar para poder responder a sua pergunta. Então, a hermenêutica que nós fazemos dos princípios constitucionais e dos princípios da Seguridade Social, eles são obrigatórios para qualquer operador do direito, para qualquer concurseiro, para qualquer pessoa que quer falar de direito, correto? Então, vamos continuar com as nossas aulas e vamos dar continuidade aos princípios da Seguridade Social, pessoal. Aqui, nós vamos começar falando do princípio da seletividade e distributividade, pessoal. O que seria isso? A capacidade econômica do Estado, ou seja, a capacidade que o Estado Nacional tem para poder efetuar os pagamentos e efetuar aquele controle e aquela efetiva proteção das pessoas em estado de necessidade, limita a universalidade de atendimento e de cobertura. Vocês viram, como eu disse para vocês na aula passada, que o nosso princípio da universalidade ele vai ser mitigado por várias e várias vezes, inclusive pelos próprios princípios da Seguridade Social? Pois é, esse é um desses princípios que vai fazer isso. Por quê? Porque esse princípio, pessoal, ele trabalha com a capacidade econômica do Estado, com a capacidade contributiva daquela pessoa que vai contribuir para o sistema previdenciário, correto? E por isso mesmo, ele vai cercear, ele vai mitigar o princípio da universalidade de atendimento e de cobertura. Como isso vai acontecer? Nós temos visto que as necessidades são sempre maiores e renováveis do que as condições econômicas do país para fazer face a essas necessidades. Então, pessoal, deve-se otimizar os poucos recursos existentes, selecionando e distribuindo melhor as prestações. Então, ao contrário do que muitos podem achar lendo o princípio da universalidade, que nós vamos vão estar abarcados pelas prestações de Seguridade Social, aqui nós vemos que não, pessoal. Não são todas as situações, nem são todos os momentos que o Estado vai poder auxiliar as pessoas dentro do seu estado de necessidade. Por que isso ocorre, pessoal? Isso ocorre porque recursos econômicos, eles são esgotáveis. E eles vão se esgotar à medida que o tempo passa. A administração do Estado, ela ocorre justamente aqui, justamente nessa questão da seletividade e distributividade, pessoal. Porque é aqui que nós vamos dar uma forma mais efetiva de distribuição e de seleção dessas situações e de como serão os pagamentos, os benefícios e os serviços ofertados a essa população em carência, ok? Posteriormente, pessoal, nós vamos ver que o princípio da seletividade é, em suma, selecionar aquelas prestações que melhor atendam aos objetivos da Seguridade Social. Isso está escrito, pessoal, no artigo 193 da Constituição Federal de 88. Então, nós vamos dividir o princípio da seletividade e distributividade em dois basilares, em dois pilares. O primeiro é o princípio da seletividade, que vai explicar que melhor selecionar aquelas prestações que atendam aos objetivos da Seguridade Social. Então, eu não vou ter todo tipo de situação, não vou ter todo tipo de prestação. Eu vou selecionar quais as prestações que o Estado pode ofertar para determinadas situações. E essas prestações elas vão ter de atender melhor o sistema financeiro do Estado. Enquanto que o princípio da distributividade diz respeito às pessoas que deverão ser protegidas prioritariamente pela Seguridade Social. Então, a seletividade, eu vou estar falando sobre as prestações que melhor atendam aos objetivos da Seguridade Social.
Enquanto que na distributividade eu vou estar falando sobre as pessoas que deverão ser protegidas prioritariamente pela Seguridade Social. E aqui eu quero relacionar para vocês e ressaltar para vocês o prioritariamente, pessoal. Prioritariamente é isso mesmo, é para dar prioridade a essas pessoas. Então não é toda doença que o Estado vai dar aquela prestação, aquele auxílio. Da mesma forma que não é todo acidente que o Estado vai dar o auxílio nessa forma de previdência social, correto? Então nós vamos ver as pessoas e as formas, as prestações, as melhores formas com que nós vamos prestar esse serviço a essas pessoas que prioritariamente devem receber essas prestações, esses auxílios do Estado, ok? Na seletividade, pessoal, ocorre a escolha das prestações que melhor atendam aos objetivos da Seguridade Social, ao passo que, na distributividade, há a preocupação de se estar atendendo prioritariamente aqueles indivíduos que estão em maior estado de necessidade. Pessoal, antes da gente mudar de princípio, eu quero ressaltar para vocês que aqui nós vamos observar o que é melhor. O que é melhor não para o particular somente, não para o segurado. Nós vamos observar o que é melhor para o Estado, para a Seguridade Social. Como eu disse para vocês e como vocês viram, a série de mazelas que o ser humano sofre durante a vida dele vão ser muito maiores do que a capacidade econômica que o Estado tem para poder auxiliar a suprir todas elas. Então o que o Estado tem de fazer? Ele tem de escolher qual dessas mazelas sociais ele vai proteger e quais as pessoas que prioritariamente ele deve auxiliar. Por exemplo, se eu sou um jovem que estou no auge da minha vida, que estou aí fazendo a minha prestação de serviço, oferindo a minha renda, e eu sofro um determinado acidente, eu não vou ter a mesma prioridade frente ao Estado de atendimento que um senhor que está no final da sua vida, apesar de ter contribuído a vida inteira para o Estado e para a formação do Estado brasileiro, e um senhor que está numa situação de saúde mais fraca e sofre um determinado acidente. É claro que prioritariamente eu vou atender essa pessoa, porque ela tem uma capacidade de recuperação muito menor do que a desse jovem que está aqui, e tem uma capacidade física, uma capacidade de saúde maior do que a dele. E não só, também uma capacidade de prover a sua renda de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida do que esse senhor, ok? Então nós temos de observar justamente isso. É como eu disse para vocês, direito é bom senso, pessoal, ok? Então nós vamos ver que também nós temos o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. E aqui eu já vou introduzir com a doutrina. Aqui eu já vou chegar com o Lazare. Porque o Lazare ele afirma que o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, ele é princípio equivalente ao da intangibilidade dos salários dos empregados e dos vencimentos dos servidores. Significa que o benefício legalmente concedido não pode ter seu valor nominal reduzido, não podendo ser objeto de desconto. Então aqui nós estamos falando de um princípio que vai falar justamente de que nós não podemos diminuir os benefícios, o valor nominal dos benefícios que já foram instituídos pelo Estado. Ele é um desdobramento lógico daquela questão que nós temos dentro do direito constitucional, que nós vamos observar que o direito garantido, correto? Então se eu tenho esse direito meu já garantido, um direito que já foi abarcado pela legislação nacional, eu não posso estar diminuindo, eu não posso estar modificando de forma aos seus valores nominais. E aqui nós estamos ligando aos valores nominais serem reduzidos, pessoal. Pode-se dizer que é uma aplicação do princípio da suficiência ou efetividade na medida em que se determina que o valor dos benefícios, que o valor do benefício não será reduzido, sendo que essa vedação é uma redução nominal. Sempre, pessoal, quando nós vamos falar da irredutibilidade dos benefícios na Previdência, nós vamos estar falando do valor nominal dos benefícios, correto? É isso que quer dizer para a gente. Não é de qualquer valor, não é de qualquer modificação que ocorra dentro desse benefício, não. É acerca dos valores nominais desse benefício. E somente em relação a isso, tá? Todavia, pessoal, apenas a proibição, a redução do valor nominal dos benefícios não é garantia de que se evitará a sua irredutibilidade. A partir dessa premissa, o legislador constituinte de 1988 previu que a irredutibilidade não é apenas nominal, mas sim real, pessoal. E isso vem do Constituinte de 88. Então não é só o valor nominal da prestação que o Estado está dando para aquele segurado, ela também do valor real. Então tudo que eu faça para modificar o valor real do benefício que esse segurado vai ter,
é inconstitucional, pois ele está ferindo um princípio constitucional que está esculpido no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal e também no artigo 58 do ADCT. O ADCT é ato das disposições constitucionais transitórias. É aquele ato que a gente tinha, naquele conjunto de regramentos que a gente tinha até a Constituição Federal se manter, se solidificar no ordenamento jurídico nacional. Então, nós vamos ver que o Constituinte ele ficou tão preocupado com essa questão da diminuição dos valores que vão ser recebidos pelos segurados, que antes mesmo de a gente ter aquele valor, aquela força constitucional da nossa Carta Magna, ele já dispôs acerca do tema no artigo 58 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então é uma coisa que deve ser levado muito a sério dentro do Estado democrático de direito, ok? Nós também temos o da equidade na forma de participação do custeio. E o que seria essa equidade na forma de participação do custeio, pessoal? Esse princípio é o desdobramento do princípio da capacidade contributiva e da igualdade. Por quê? Cada pessoa deve contribuir na medida de suas possibilidades, ou seja, quem tem maior capacidade econômica deve contribuir com mais. Então nós vamos ver dentro do INSS que nós temos duas possibilidades de contribuição. Nós podemos contribuir a um valor menor e um valor maior, correto? Isso vem de onde, pessoal? Isso vem da nossa capacidade contributiva, da nossa capacidade de contribuir para esse custeio da Previdência Social Nacional. Visa este princípio, dessa forma, implementar os princípios da igualdade. E aqui eu ressalto, não é aquela igualdade vulgar que você tem na rua. É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, que é um princípio esculpido no artigo 5º caput da Constituição Federal de 88. E nós temos também o da capacidade contributiva, que também é um princípio que está constante no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Então, como vocês podem ver, os princípios que nós temos da Seguridade Social e do direito previdenciário, eles emanam sim da Constituição Federal, mas eles são um caso à parte dentro dos princípios do direito, pois eles são extremamente específicos, como vocês podem estar observando. Então, dessa forma, pessoal, pode-se citar, aliás, vou falar para vocês primeiro com os exemplos acerca desse tema, acerca dessa questão da capacidade contributiva que nós vamos ter e da igualdade. Que seria o quê? Os seguintes artigos, o artigo 20 da Lei 8.212, o artigo 195, parágrafo 9º da CF de 88. Vocês peguem esses artigos e dão uma lida em casa para vocês observarem como é que acontece essa questão do poder de contribuição e do poder de custeio dentro da Previdência Social Nacional, ok? Nós também vamos ter aqui a diversidade da base de financiamento, pessoal. E como o próprio nome já diz, a diversidade da base de financiamento pode ser objetiva, no que se refere aos fatos geradores da obrigação de pagar contribuições sociais. Ou seja, se eu auferir um salário, eu vou ser obrigado a contribuir com essa parcela social. Se, por exemplo, eu tive um faturamento, se eu tive um lucro, se eu tive uma folha de salários, um resultado de comercialização de produção rural, esse vai ser um fato que vai gerar a minha necessidade de pagar, de auxiliar no custeio e no financiamento do quê? Da Previdência Social Nacional. Correto? Esse é o princípio objetivo, como é que fala? A diversidade da base de financiamento objetiva. E nós vamos ver a subjetiva, que é quando se trata das pessoas que devem participar do financiamento. E neste caso, como a gente está falando da Seguridade Social, nós vamos observar que tanto o Estado, como as empresas, como os segurados, como vários outros entes estatais, eles vão participar desse financiamento, desse sistema de seguridade nacional. E é justamente sobre isso que versa esse nosso princípio. Então nós vamos estar falando do fato gerador, da necessidade de se contribuir e das pessoas que devem participar desse financiamento da nossa Previdência Social. Essa diversidade, pessoal, se dá de duas formas. Ela se dá a diversidade objetiva, que é a diversidade de fatos geradores de contribuição social, agora ficou mais fácil de entender, né? E B, a diversidade subjetiva, o maior número possível de contribuintes para a Seguridade Social, ok? Dessa forma, a uniformidade, o princípio da uniformidade que nós vimos na aula passada, está relacionado aos mesmos benefícios
e serviços e as mesmas proteções. Ou seja, tudo que é concedido, ele deve ser financiado da mesma forma e os atos geradores para que se consiga esse financiamento, para que se consiga essa participação nesse custeio, ele também deve ser uniforme, ok? Então, pessoal, a gente pode observar que os princípios do direito previdenciário, eles são muito específicos e por isso vocês têm que ter uma atenção muito maior na hermenêutica desses princípios dentro do concurso público, ok? Então, continue aqui assistindo às nossas aulas e nós vamos estar aqui com vocês no site euqueropassar.com.br. Até a nossa próxima aula, pessoal!